bom dia para todos. Vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD. E como o Rafa mencionou na semana passada, nós vamos dar início a uma nova matéria. Anualmente nós falamos sobre doutrinas da teologia, já falamos sobre a doutrina da Bíblia, a doutrina das últimas coisas, doutrina de Deus, e nós vamos falar agora sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. E eu já te passei aí no grupo do WhatsApp tanto a apostila, uma pagininha só, quanto um vídeo que faz parte da aula, e também todos os textos bíblicos que eu faço menção na apostila para você ler. É para você já ter lido, certo? Tanto que eu pedi para você fazer umas listinhas lá, e isso ajuda também na interação do nosso grupo. Tá bom? Vamos olhar o esboço da nossa introdução a essa matéria. Eu coloquei para você 3 pontos, eu sempre divido assim, tá bom? Ponto A, B e C. Ponto A diz qual é o principal movimento da igreja, o que a igreja faz que é comum a ela e que é natural a ela, e como é que a gente enxerga essa questão desse movimento da igreja. B, o que significa a palavra igreja. A gente vai olhar no grego como a palavra é traduzida, quais são os usos dela, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia. E o C, por que estudar sobre a igreja nos ajuda? Qual é o proveito devocional de estudar essa teologia, de estudar esse negócio aqui para a minha vida com Deus? O que eu consigo aproveitar, eu consigo tirar desses ensinamentos para a minha vida particular com o Senhor? Peço desculpa por qualquer barulho que esteja acontecendo aqui. Às vezes vai passar uma moto, uma criança vai gritar, mas é igual lá na nossa sala mesmo, né? Passa o pessoal de bike, com carrinho de mão, tudo normal. Vamos lá? O principal movimento da igreja. A vida em comunidade é o primeiro ponto aí da letra A. Eu espero que você tenha assistido o vídeo. A gente fez uma lista lá no WhatsApp para as pessoas que assistiram. E caso você esteja assistindo essa aula e não sabe do que se trata, esse é um trecho do filme O Sistema, onde eles se encontram em um grupo, chega um novo membro e eles estão participando ali no vídeo do jantar. Todas as pessoas que estão jantando naquela hora estão de camisa de força, e a pessoa que é nova é quem vai comer primeiro, é quem vai tomar a frente ali no jantar. O líder avisa para ela, você é nova, você come primeiro, tá bom? A gente vai esperar você fazer alguma coisa para comer depois. E você percebe que ela olha ali para comida, vê um talher, vê a cumbuca de comida e não sabe mais ou menos o que fazer, porque nunca tinha comido daquele jeito. Então ela tenta de primeira, se suja um pouco, não consegue, aí ela resolve comer igual a fera do filme A Bela e a Fera, né? Coloca a cara no prato lá e seja o que Deus quiser. Se suja bastante, mas come. E depois que ela come, o grupo passa a fazer alguma coisa a respeito disso, né? Então vai lá e vão comer também. Só que é interessante que, diferente da moça, eles não tentam comer sozinhos. Então eles pegam a colher com a boca e oferecem à pessoa do lado. Isso não tem nenhuma sujeira, todo mundo se alimenta e também eles não têm tanta dificuldade para fazer isso. Esse vídeo ensina pra gente como é que se vive em comunidade. Primeiro, esse vídeo fala a nosso respeito, né? E como a gente tenta resolver tudo da melhor maneira possível, sem a ajuda de outra pessoa. Na nossa cabeça é assim, quanto menos participação de outros na minha vida, melhor. E na realidade, assim como é no vídeo, a gente pode viver, fazer nossas coisas, sem se sujar tanto, sem ter tantas dificuldades. Mas para isso a gente precisa da participação do outro. Isso não é só
para as coisas que você gosta, não é só para o vídeo, é para a igreja. A vida em comunidade é assim. A gente precisa da participação de outra pessoa. E eu tenho a impressão que a gente olha para essa questão de comunidade e se apropria dessa ideia a partir da Bíblia mesmo. Parece que a Bíblia ensina, faz referência de que essa questão da comunidade, da vida em comunidade é muito importante. Para as pessoas que já entenderam que a vida em comunidade é importante, parece que elas rejeitam, elas ignoram, elas colocam de canto quem não se doa, quem não colabora, quem não participa. E como eu falei, parece que é da Bíblia que a gente aprende isso. Vai lá para Atos 2, 42 e 47, onde a Bíblia vai dizer que ali no início da igreja, chamada igreja primitiva, parece que eles são exemplo de harmonia, unidade, eles repartem os bens, repartem o pão. E para quem lê isso, para quem sabe que a vida na igreja é uma vida em comunidade, a pessoa constrói na cabeça dela um imaginário do que estava acontecendo ali. E vai dizer que é a realidade deles, é a identidade deles viver em comunidade dessa maneira. E vai olhar para a nossa realidade e vai falar, isso não é a nossa identidade. Não é assim que acontece com a gente. Rola uma vergonha, né? Você olhar para o texto de Atos 2 e depois olhar para a sua igreja e falar, poxa, tá distante, tá ruim. E por que não parece muito com o que a gente acabou de ler, a nossa realidade? O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a nossa igreja? Por que a gente está distante? Será que a gente precisa voltar para aquelas experiências do passado? E eu coloquei aí no próximo ponto da letra A que a igreja não é uma comédia romântica. Eu fico pensando, será que a igreja ali de Atos 2 não passava pelos problemas que a gente passa? Será que eles não tinham as dificuldades que nós temos? Não passavam pelos perrengues que a gente tem que enfrentar? Não perdiam pessoas como a gente perde? Será que isso tudo só acontece porque a gente parou de fazer o que eles faziam? A gente vai conversar sobre isso nas próximas aulas, mas eu quero dizer para você que não. Mesmo no passado, a igreja não era perfeita. E você pode perceber esse tipo de coisa lendo os outros livros da Bíblia, lendo as outras cartas. Só você avançar um pouco. Vai lá para Apocalipse e vê as igrejas da Ásia Menor. Não tem nada de perfeito ali. Eu coloquei aqui uma ilustração para você entender melhor. Porque a gente acha que a igreja de Atos 2 é perfeita. Sabe aquele filme que você assistia, aquele desenho, aquela série que você gostava quando você era criança? E daí tá na quarentena, não tem nada pra fazer, eu vou reassistir esse negócio aí. Só que você não consegue assistir tudo, porque você fala, poxa, nem é tão legal assim. Você vai até o final porque é da sua infância, tem ali um sentimento, mas não é bom. Parece que a gente faz a mesma coisa com o texto de Atos. Talvez sem entender direito como a igreja funciona, ou sem conhecer tão bem a Bíblia, a gente olha para a igreja de Atos ali e acha que ela é perfeita. Mas à medida que você conhece mais as Escrituras, conhece mais a Bíblia, você percebe que não tinha exatamente toda essa perfeição. E é injusto comparar dessa maneira. Afinal de contas, aquela igreja não era diferente da nossa. Vamos para a letra B. O que significa a palavra igreja? Esse trechinho aqui é um pouquinho mais técnico, tá? Então eu vou ler mais do que tentar explicar. Tá? A palavra grega eclesia, a tradução e o uso comum no Novo Testamento. A palavra eclesia descreve um corpo de pessoas que é chamado à parte ou de dentro da massa de homens para ser o povo especial de Deus. Então essa palavra que a gente traduz por igreja hoje, na Bíblia, em grego, é eclesia. E
ela traz a ideia de uma reunião, de uma assembleia, e para nós, igreja, ela traz essa ideia de um povo especial de Deus. Mas como é que é feita a tradução dela? Ela aparece 115 vezes no Novo Testamento, e 112 dessas 115 ela é traduzida como igreja ou congregação. E 3 vezes apenas ela é traduzida para indicar uma assembleia romana, ou um outro agrupamento de pessoas que não igreja. Tá? Atos 19 e 32 você pode ver o uso da palavra eclesia para essa tradução que não é igreja. Ela tem 3 usos. Primeiro, uma assembleia política de cidadãos livres, que é o texto de Atos 19. Lá em Atos 7, a palavra também é usada para falar sobre uma assembleia judaica, uma reunião de judeus. E todos os outros textos no Novo Testamento vão falar sobre a igreja cristã. Tá bom? E qual é o uso da palavra no mundo antes de Cristo? Que a gente tem a impressão que essa palavra surgiu quando Jesus falou, né? Não é bem assim. E esse texto aqui eu vou ler, tá? Na literatura clássica grega, a palavra foi utilizada para designar uma assembleia de cidadãos livres numa cidade-estado chamada por um arauto. Assim, a palavra tinha um sentido democrático. Imagina que na Grécia eles precisavam fazer uma reunião ali para filosofar, para decidir coisas sobre as pessoas. Então eles se reuniam e essa palavra eclesia foi usada para essa reunião democrática, tá bom? Na Septuaginta, eu não sei se você sabe o que é Septuaginta. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Alguém precisou do Antigo Testamento e traduziu ele para o grego. Então a pessoa tinha o Antigo Testamento em grego, o Novo Testamento em grego. E essa tradução foi chamada de Septuaginta. Na Septuaginta, a palavra foi utilizada para traduzir a palavra carral. Quer dizer, uma assembleia de israelitas reunidas para adorar ao Senhor ou tratar questões da comunidade. Assim, a palavra tinha um sentido teocrático. Então, na Septuaginta, que era em hebraico, quando foi traduzida para o grego, a palavra carral foi traduzida por eclesia, e agora ela falava mais sobre um contexto parecido com o nosso. Ainda que fosse para os judeus, era um sentido de ajuntamento para adoração ao Senhor ou para pensar em coisas da comunidade. Então o grego, ao ouvir essa palavra eclesia, pensaria numa assembleia democrática. O judeu pensaria numa assembleia teocrática. E esses dois sentidos se acham combinados no conceito da igreja do primeiro século, sendo uma democracia teocrática, onde todos os membros são livres e iguais, mas reconhecem o fato que Deus é sua autoridade final e a fonte da sua liberdade. Beleza? Vamos lá para o ponto C, eu quero gastar mais tempo aqui, tá bom? Letra C, por que estudar sobre a igreja nos ajuda? É uma pergunta, né? Por que estudar sobre a igreja nos ajuda? Primeiro ponto aqui é uma frase do Philip Yancey no livro Visões da Graça. Eu vou ler o trechinho aqui para você que eu escrevi na sua apostila. A igreja é um lugar onde posso dizer sem vergonha nenhuma, eu não preciso pecar, eu preciso de outro pecador. O autor diz que certa vez ele visitou uma igreja que atraía milhares de membros todas as semanas. E aí ele fala sobre o nome de verdade dessa igreja, que é Alcoólicos Anônimos. E ele explicou por que ele fez essa comparação. Ele fala sobre dependência. Um alcoólatra não consegue se dar bem sozinho. Ele depende totalmente do apoio de outra pessoa para se livrar da sua dificuldade. E agora a frase faz mais sentido, né? A igreja é um lugar onde eu posso dizer sem vergonha nenhuma, eu não preciso pecar, eu preciso de outro pecador. Você tem que entender que pra gente, pessoa transformada por Cristo, não existe mais essa ideia de caminhar, ter a sua vida espiritual sendo individualista. Você é chamado de corpo de Cristo. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre aconselhar uns aos outros, exortar uns aos outros,
alegrai-vos, e fala sobre o contexto de outras pessoas. É o tempo todo falando sobre um monte de gente. Nunca é você sozinho. Você precisa de outras pessoas para viver a sua fé cristã. É impossível você achar Cristo na sua vida se você não gosta de que pessoas participem dela. Igreja é comunidade. Igreja é ter outro por perto. Mais uma frase aí de um livro, esse livro do C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria, onde ele fala sobre a sua conversão. Peguei uma frasezinha de um trecho bem mais bonito. A frase é: fui, como dizem, arrancado de dentro de mim mesmo. Eu li um livro, ou uma aula de um livro do Guilherme de Carvalho, onde ele fala sobre extroversão espiritual. Extroversão e introversão espiritual. Ele fala que para C.S. Lewis aconteceu a extroversão espiritual. Mas no nosso contexto é comum acontecer a introversão espiritual. O que é isso? Quando você se converte, é normal que você passe a pensar muito na sua vida interior. Como você se sente, se você fez certo ou errado, se aquilo te faz bem. Você passa a pensar muito nas suas questões. As músicas que você canta geralmente são assim, né? Eu te busco, eu te louvo, eu te amo, sei lá, quero te adorar, enfim. Falam muito sobre você. E quando na verdade a gente tem que buscar um contexto que é o oposto. Você já viu gente que se ofende, gente que para de frequentar a igreja, parece estar sempre reclamando? Esse pessoal aí não gosta de outras pessoas se envolvendo na vida deles. Esse pessoal pensa muito em si mesmo a ponto de falar: essa fé mexe demais com o que eu não quero que seja mexido, eu estou pulando fora. Introversão espiritual é um mal que acontece no nosso contexto de igreja atualmente. E a frase, fui, como dizem, arrancado de dentro de mim mesmo, é o oposto, como eu falei. É extroversão. É você parar de pensar em si e pensar no outro. É parar de pensar na sua vida interior e pensar no outro. Cuidar muito de outra pessoa. Nós precisamos pensar a nossa vida como quem mira a outra vida. Foi assim que Jesus fez. Ele estava num estado de glória. Ele não tinha necessidade de ganhar mais nada vindo para a terra. Quer dizer, ele não ganharia mais nada vindo para a terra. Mas ele vem, ama o próximo a ponto de morrer no lugar dessa pessoa. A ponto de morrer no seu lugar, no meu lugar. Olha o sentido de extroversão espiritual. Ele não pensa em si, não é introvertido. É extrovertido, ele pensa no outro. Paulo é outro exemplo, ele ama tanto a Cristo que ele considera tudo que ele tinha e era como algo sem valor, como esterco, cocô de cavalo. Tudo isso em prol da sua maturidade para com Cristo e por amor e pelo bem de outras pessoas. Se você ler Filipenses 3, você vai ver que é assim. Ele começa a contar sobre a história dele. Olha, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, perseguidor da igreja quanto ao zelo, mas eu considerei tudo isso como esterco. Ele era o melhor, cara. Não tinha ninguém que era melhor que ele. Ainda assim, ele dá uma pausa na história dele. Ele para de falar sobre si quando ele entra na história de Cristo. O introvertido vai dizer que Jesus entrou na vida dele. O extrovertido vai dizer que ele entrou na vida de Cristo. E quando Paulo entra na vida de Cristo, na história de Cristo, não tem mais a história de Paulo. Paulo fala: eu quero ser achado nele. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Acabou a história de Paulo. Não importa quem ele era. Importa que ele viva para estar próximo de Cristo e para que outras pessoas também se aproximem de Cristo. Não tem mais Paulo. Não é mais eu que vive,
mas Cristo vive em mim. Esse texto que eu mencionei, aí está lá em Filipenses 3. Vamos para o último ponto. Esse aqui não tem muito a ver com a aula, tá? Mas é bom da gente relembrar no nosso contexto de isolamento social, tá? Uma frase do E.M. Bounds, do livro chamado Poder através da Oração, da Editora Batista Regular. É um dos meus livros prediletos, livro de cabeceira. Eu releio com alguma frequência. É um livro bastante gostoso que está disponível no site da Monergismo, de graça, é só baixar lá o livro digital, tá bom? É um trechinho que diz assim: o plano de Deus é usar pessoas e usá-las muito mais que qualquer outra coisa. E eu quero terminar lendo esse trecho completo, tá bom? Depois a gente comenta alguma coisa. Estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a Igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficiência do Evangelho. O plano de Deus é usar pessoas e usá-las muito mais que qualquer outra coisa. Pessoas são um método de Deus. A Igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando pessoas melhores. O que hoje a Igreja necessita não é de mais e melhores organizações ou mais e novos métodos, mas pessoas a quem o Espírito Santo possa usar. O Espírito Santo não se derrama através de métodos, mas por meio de pessoas. Não unge planos, mas pessoas de oração. Por causa do isolamento social, eu imagino que aquela pessoa que não tem suas raízes tão profundas na fé, aquela pessoa que é nova convertida, ela acaba sofrendo mais nessa questão de estar próxima de Deus. Afinal de contas, a comunidade ajuda muito, né? Alguém dizer que está orando por você, alguém dizer que te ama em Cristo, alguém se importar em te fazer uma ligação, alguém estar próximo, isso tudo a comunidade ajuda muito no desenvolvimento. O corpo de Cristo ajuda. No contexto de isolamento social, algumas pessoas acabam se afastando, algumas pessoas acabam desanimando. E eu queria falar para você que não precisa ser assim. Apesar do nosso contexto de pandemia, eu tenho certeza que Deus pode usar muito você. Basta que você se disponha a orar, se disponha a conhecer mais do seu Deus. E usar os recursos que você tem. Poxa, ligação, mensagem, SMS, nem sei se você usa mais. O Zoom está aprimorado para você poder usar de novo. O WhatsApp tem bastante recursos. Enfim, você pode ser bênção na vida de outra pessoa à medida que você se coloca nas mãos de Deus para ser usado. Mesmo você que não sabe tanto sobre como viver em comunidade, você pode conhecer mais do seu Deus aí na sua casa, no seu contexto, no seu isolamento. Você pode aproveitar esse tempo para estudar. Assim como algumas pessoas trabalham mesmo no contexto de isolamento, home office, você pode usar esse tempo para saber mais da Bíblia, para falar mais com Deus. Igual você faz para contar fofoca, igual você faz para contar novidade para os seus amigos, faz assim com Deus. Ele pode ser seu amigo nesse sentido também, de você se abrir com Ele. Eu tenho certeza que você tem plenas condições, se salvo em Cristo Jesus, de ser alguém usado por Deus. O plano de Deus é usar pessoas e usá-las muito mais que qualquer outra coisa. Tem a ver com a sua disposição de estar perto de Deus. Tem a ver com o seu empenho. Deus cuida de tudo. Deus sabe de todas as coisas, sabe até dos seus pedidos, mas você pode falar com Ele. E não que o que você pedir vá acontecer no sentido de mudar e transformar o que Deus tinha escrito. Não, mas no sentido de confortar você, conformar você com os planos de Deus.
Não tenha dúvida de que se você sabe mais sobre como Deus age, se você sabe mais sobre quem Deus é, suas orações nunca vão ser pedindo coisas que vão contra o plano de Deus. Você sempre vai estar de pleno acordo com o que Deus gostaria que você pedisse. E eu terminei aqui com um versículo de Mateus 16, 15, é um trechinho do 15 e um trechinho do 18. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Nós estamos alicerçados em um Cristo que estabeleceu a sua igreja e que prometeu que nada poderia vencê-la. Permaneça perto de Cristo, permaneça perto da igreja de Cristo. Nós, como igreja, não estamos deixando nada ficar parado. Você tem recurso para estar em comunidade apesar do isolamento. Não tenha dúvida de que as coisas vão ficar bem, que não seja aqui, mas no porvir elas vão ficar bem e nós vamos poder contemplar a comunidade de pessoas que amam o Senhor mais uma vez. Tá bom? Abração. Até a nossa live para tirar dúvidas ou até a próxima aula.